Continuando então, vamos lá meninas. Identidade, moda e consumo. Vamos entender como tudo isso se formou. Lembrando que nós falamos sobre a ostentação no vídeo anterior. Então, continuando, nós vamos destacar que a sociedade ela começou a ostentar para diferenciar das outras classes. Então, ela ostentava tanto no corpo quanto no ambiente, no espaço. Como assim, professor? No corpo, roupas e joias. Isso dá status, ou seja, diferencia. Outro, móveis, obras de arte, que é a questão do espaço. Isso também dá ascensão da classe, né? Mostra que ela é superior. Então, quando a gente fala em ostentar, é a partir do momento que o consumo ele distancia uma população da outra, certo? Quem pode ostentar e quem não pode ostentar, certo? Então, eles começam a mostrar esse luxo, né? A exibir riqueza. Isso é importante para a gente entender como que no século XV, XVI, XVII as pessoas já pensavam em ostentação. É nessa intenção de distinção, ou seja, diferenciar as classes sociais. Um exemplo é um rei, né, Luís XIV, né, da França. Ele ostentava totalmente o luxo da coroa, tanto que construiu o Palácio de Versalhes, que foi uma construção fantástica para a época, né? Com luxo, partes de ouro e tudo mais, a custo dos impostos do terceiro estado, né? Dos mais pobres. Então, esse é um exemplo, né? Da questão da ostentação. Então, o poder ele começa a se relacionar à condição social, certo? Não começa, né? Historicamente sempre teve essa questão. Só que a partir do momento do Renascimento isso se torna mais claro, porque a partir do Renascimento começa a ser aceito a questão de acúmulo de capital. Então, a partir do momento do acúmulo de capital, ostentação, né? Pode se diferenciar a partir de sua renda. Então, poder, condição social. Aí tem um fato importante que mudou a estrutura de tudo, né? Mundialmente falando, que é a Revolução Francesa. Ela mexeu com a mobilidade social. Se antes a nobreza sempre vai ser nobreza, o clero sempre vai ser o clero, agora a partir do momento que tem a Revolução Francesa, essa mobilidade é mais fácil. Principalmente, não que o camponês, né, ele vai conseguir se destacar tanto, mas a burguesia, ela é um exemplo disso, né? Que a partir do comércio ela conseguiu ascensão econômica, não privilégios, tá? Não estamos falando de privilégios políticos e sociais, e sim ascensão econômica. Isso trouxe para ela uma mobilidade social que começou a dar prestígio para ela. Como assim, professor? Ela pode, exemplo, comprar um título de nobre. Então, a mobilidade social começa a mudar. E a classe média, vamos dizer, vamos dar exemplo da burguesia que está subindo, né, na classe social, ela começa a querer imitar a elite, tá? A compra de títulos de nobreza é um exemplo disso, tá? Então começa a haver uma democratização econômica. Então a burguesia que antes não tinha tanto acesso na Idade Média, o comércio começa a crescer e automaticamente a classe social também cresce, certo? Então, democratização econômica é esse momento que não é só mais a nobreza que vai ter acesso à riqueza, né? São as outras classes também que começam a enriquecer por causa do comércio. E o que acontece? Aí a gente chega na questão da ostentação. A classe média começa a querer consumir igual a elite, mas determinadas classes sociais não conseguem em questão de valores. Então, ele não compra o produto autêntico, original. Ele vai consumir um semelhante. E olha o ciclo que vai gerar isso.
A partir do momento que ele busca algo que é mais parecido com o que a elite está consumindo, o que a elite vai fazer? Tentar se distanciar de novo. Tentar achar uma nova forma que distancie ela, o consumo dela, das classes médias. Como assim, professor? Roupas diferentes, aí a questão da moda que a gente vai entrar já já. Os penteados, os imóveis, certo? Os móveis, né? Luxuosos, né? E calçados, obras de arte, coisa que a classe média não conseguiria consumir, né? Então, eles tentam sempre estar um passo acima ao que a classe média tenta chegar próximo. E aí chega um momento, né, industrialização, revolução industrial, que aí pronto, né? Novos padrões a cada mês, novas tecnologias chegando, aí a diferenciação vai ficar mais clara. Por quê, professor? Vai chegar a ideia de consumir mais, então vai ter renovação sempre, né? Se estamos falando em tecnologia, estamos falando também que vai renovar isso a todo momento. E também consumo ostentatório. Mas estou falando em produção industrial a larga escala. Se antes era artesanal e manufatureira, agora a gente está falando de maquinofatura, produção em grande escala. Então, obviamente, mais consumo, bem mais, né? E isso coloca posições em destaque. Quem pode consumir essas coisas que estão se inovando a cada momento. Isso lembra muito os dias de hoje, né? E se eu estou produzindo mais, eu preciso de mais mercados consumidores, correto? Preciso de mais pessoas consumindo. E não é todos que podem. Então, chega uma questão da propaganda, né? O incentivo das classes populares, média, a consumir, certo? Para tentar se igualar à elite. Então tem esse incentivo de eu fazer uma calça igual da elite, mas com preço mais baixo, só para parecer com a elite. A partir do momento que aparece com a elite, o mercado está fazendo a elite mudar de novo a sua forma de consumo. Olha o ciclo. Então, a elite vai buscar novamente formas de se distanciar das outras classes. Isso vira um ciclo. O mercado vai lá, faz uma coisa próxima a que a elite consome, a elite vai ver que é próxima e vai consumir outra coisa diferente. O mercado vai disponibilizar essa coisa diferente, todo momento. Então, é um ciclo que ele se autoalimenta, né? A classe média e populares tentando chegar ao consumo da elite e a elite tentando se diferenciar. Também vemos isso hoje, né? Então, isso daí vai incentivar o consumo, a ostentação, tá? É aí que nasce essa ideia. Então, o mercado também ele vai ter que se inovar para produzir esse novo, para levar esse produto novo para a elite consumir. Então, a todo momento ele vai ter que se inovar, tá? É nesse âmbito que ganha a expressão da moda, né? Que a moda começa a ser essa diferenciação. Eu começo a produzir roupas que a elite vai consumir. A partir do momento que essa roupa chega na classe popular, eu tenho que inventar uma nova. E assim sucessivamente, né? Então, está formada a base da sociedade de consumo aí, gente. Tá? Sociedade de consumo, ela se forma a partir desse momento, tá? Em que precisa renovar a produção para essa elite se sentir diferente, né? Diferente das outras classes, e com isso a produção da moda vai explodir. Certo? É isso, gente. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa me chame. Valeu, terceiro ano e cursinho.